Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje temos um material que, olha, à primeira vista parece uma mistura bem inusitada. Vamos conectar um número enigmático, sabedoria antiga, uma técnica de liberação emocional e musculação. Parece intrigante, né? Vamos analisar juntos os excertos de O 33, Rendição e o Despertar da Musculação Consciente. Esse conteúdo vem lá do canal YouTube O Despertar da Musculação Consciente. A nossa missão aqui é entender o que a fonte diz sobre o significado desse número 33, o que é essa tal rendição e como isso tudo vai parar, assim, numa prática de musculação mais consciente. Vamos nessa. Com certeza. É um convite interessante, né? Para ir além do óbvio, buscar umas conexões mais profundas. Vamos investigar como esse número 33 é apresentado nesses textos. Ele aparece em contextos muito diferentes, que vão da espiritualidade até, acredite, a biologia, segundo a fonte. E também como filosofias antigas e abordagens psicológicas mais recentes, como o método Letting Go, do David Hawkins, são costuradas juntas com essa ideia de uma prática física mais atenta, a tal musculação consciente. É uma análise que vai passar por simbologia, autoconhecimento, integração corpo-mente, tudo com base nesse material que a gente recebeu. Ótimo. Então vamos começar a desembrulhar isso aí. O ponto de partida é esse número, 33. Por que justo ele? O material que chegou pra gente sugere que não é só um algarismo. É algo que, ressoa no inconsciente coletivo. Quase como um código, uma mensagem. E a fonte diz que ele aparece em lugares bem diversos. Exato. A fonte lista várias ocorrências para, construir esse argumento, né? Menciona, por exemplo, o grau 33 na maçonaria, especificamente no rito escocês, uma organização fraterna, né, conhecida pelos rituais, graus simbólicos. Lá, esse grau representaria um ápice simbólico de serviço, transformação. Outro exemplo vem do cristianismo, a idade de 33 anos associada à crucificação de Cristo. Ah, sim? Que o texto interpreta como um símbolo de união entre corpo e espírito, de ascensão. E não para por aí, né? O material leva isso até para a nossa estrutura física. Sim, é interessante ver como a fonte busca esses paralelos. Aponta, por exemplo, as 33 vértebras da coluna humana, que em tradições esotéricas é vista como um canal de energia vital, espiritual. Entendi. E menciona até o DNA. Diz que a estrutura em espiral completaria 33 voltas. E na numerologia, o 33 é classificado como número mestre, ligado a amor altruísta, ensino, cura, essas coisas. Nossa, que coleção! Maçonaria, cristianismo, biologia, numerologia. O que a fonte parece querer dizer com tudo isso? É só uma lista de curiosidades aleatórias? Olha, o ponto central que o material parece querer construir é que essas ocorrências não seriam meras coincidências. A perspectiva que eles apresentam é que o 33 funcionaria como uma chave simbólica, quase uma senha para um nível diferente de consciência. Uma chave simbólica. Isso. Ele é colocado como um elo entre o que seria espiritual e o científico, conectando o universo lá fora, o macrocosmo, com a nossa realidade interna, o microcosmo humano. Daí as referências tanto a conceitos espirituais quanto à nossa biologia, tipo a coluna, o DNA. É uma tentativa de dar um significado mais profundo, né, para esse número. Entendi. E essa busca por significado mais profundo, por conexões meio ocultas, nos leva a uma figura que o material menciona. Manly P. Hall. Quem foi ele? Qual a importância dele nesse contexto que a fonte apresenta? Então, Manly P. Hall foi um autor, um místico canadense, muito conhecido pelo trabalho sobre esoterismo, mitologia, religiões comparadas. A fonte descreve ele como maçom grau 33, olha o número aí de novo. Pois é. E autor de um livro enorme, The Secret Teachings of All Ages, né, os ensinamentos secretos de todas as eras.
A ideia central de Hall, segundo o texto, é que a verdadeira sabedoria estaria meio que velada. escondida, esperando a gente desenvolver a capacidade de perceber, sabe? E quais seriam os pilares desse pensamento dele que o material destaca? Para a gente entender melhor. O texto ressalta 3 pontos principais que atribui a Hall. Primeiro, a lei de causa e efeito. Aquela ideia de que nossos pensamentos, nossas ações geram consequências, tipo forças criadoras. Causa e efeito. Segundo, a noção de ciclos da existência. A vida, o universo, não seguiria uma linha reta, sabe? Mas se moveriam em padrões cíclicos. Criação, destruição, renovação. Ciclos. E terceiro, a correspondência entre o corpo humano e o universo. A ideia de que nós somos um microcosmo que reflete um macrocosmo. Essa ideia de ciclos é bem interessante. O material parece usar isso para questionar um pouco a nossa visão tradicional da história, não é? Exatamente. Aí a fonte pega essa noção de ciclos e aplica à história humana. Sugere que talvez a história não seja essa progressão linear que a gente aprende na escola, sabe? Do primitivo ao moderno. Cita pesquisas arqueológicas, menciona as pirâmides do Egito como um possível exemplo, que poderiam indicar civilizações antigas, bem mais avançadas do que a gente imagina, sugerindo que a humanidade já teria passado por ciclos de grande desenvolvimento, seguidos por quedas, declínios. Entendi. E como essa ideia de ciclo se conecta de volta com o 33 e a tal ascensão que você mencionou? Então, se a gente for amarrando as pontas que o material apresenta, a imagem da espiral é usada como símbolo desses ciclos. A fonte menciona a espiral no DNA, nas galáxias, até na forma como as emoções poderiam se manifestassem em ciclos. É espiral. Faz sentido. E o número 33, nesse contexto que o material constrói, seria tipo um marco simbólico dentro desses ciclos. Representaria o ponto de virada, sabe? O momento da ascensão da consciência. Seria o símbolo da transição, de um estado de inconsciência, de estar meio preso na matéria bruta, para um estado de maior lucidez, o tal ouro da consciência, usando a linguagem mais metafórica do texto. É a ideia de evolução espiritual acontecendo, em ciclos. Fascinante essa construção. E essa linha de raciocínio sobre a ascensão da consciência não fica só no campo filosófico ou esotérico, né? O material também traz uma abordagem mais, digamos, psicológica, falando de David R. Hawkins e o método Letting Go. O que seria isso? David R. Hawkins, ele foi um psiquiatra, pesquisador da consciência, e o método dele, o Letting Go, que o material traduz como método da rendição, parte de uma premissa bem interessante. Ele diz que o nosso maior sofrimento não vem das emoções negativas em si, tipo medo, raiva, tristeza, mas da nossa resistência a elas. Resistência. Isso. A tendência natural é lutar contra, reprimir, tentar fugir do que incomoda, né? A proposta do método é o oposto, render-se à experiência emocional. Render-se. Isso soa um pouco passivo, talvez. Até como desistir. Como funciona na prática, segundo o que a fonte descreve? Segundo o que esse material apresenta, a rendição é entender e vivenciar o que você está sentindo, mas sem se prender a ele ou exigir uma resposta automática. Pode soar assim no começo. Mas a fonte descreve um processo de 5 passos. Parecem simples na teoria, mas exigem prática, né? Primeiro, reconhecer o sentimento que está ali, sem julgar se é bom ou mal, certo ou errado. Só nomear. Ok, tô sentindo raiva ou tô sentindo medo. Ok, reconhecer. Segundo, permitir que esse sentimento exista. Não tentar consertar, mudar, fazer embora. Só deixar ser. Permitir. Terceiro, não se engajar com os pensamentos que geralmente vêm junto com a emoção. Observar os pensamentos, mas não alimentar eles. Não alimentar os pensamentos. Difícil, hein? É um treino. Quarto, focar na sensação física da emoção no corpo. Onde você sente isso? No peito, na garganta. E respirar através dela. Ficar presente com a sensação até ela começar a perder força, se dissolver naturalmente. Focar na sensação física e respirar. E quinto,
Confiar no processo. Entender que essa rendição não é fraqueza. É uma forma de coragem, sabe? De encarar a realidade interna sem fugir. Entendi. Reconhecer, permitir, não alimentar os pensamentos, focar na sensação física e confiar. E qual seria o resultado esperado dessa prática de rendição? Como isso se liga com os outros temas que a gente viu? Aí está a conexão chave que o material propõe. Ao liberar essa carga emocional acumulada através da rendição, a gente também liberaria os condicionamentos, as crenças limitantes, os traumas que estavam, grudados naquela emoção. Como limpar um porão emocional, se disse. Exato. E essa limpeza permitiria, na visão de Hawkins, que o texto apresenta, uma subida na chamada escala da consciência. Sair de estados como culpa, vergonha, medo, para estados como coragem, aceitação, amor. O tema da ascensão de novo. Percebe o eco? É novamente o tema da ascensão, da evolução interna. Só que agora abordado por uma perspectiva psicológica e com um método prático. Faz todo sentido agora. Então temos o simbolismo do 33 apontando para essa ascensão, a filosofia do ciclo sugerindo essa possibilidade de evolução e o método da rendição oferecendo uma ferramenta para facilitar essa subida na escala da consciência. Mas onde entra a musculação nisso tudo? Como o treino físico se encaixa nesse quebra-cabeça? É aí que o material propõe a musculação consciente. A ideia que eles apresentam é transformar a prática da musculação, que para muita gente é só física, estética, num verdadeiro laboratório para aplicar todos esses conceitos. Um laboratório? Como assim, um laboratório? Pensa na experiência do treino. Você encontra resistência física, o peso, resistência mental, a vontade de parar, a autocrítica. Sim. E resistência emocional, frustração por não atingir uma meta, medo de se machucar, talvez até memórias antigas que surgem com o esforço, quem sabe? A proposta da musculação consciente, como descrita nos excertos, é usar esses momentos de desconforto não como algo para evitar, mas como oportunidades preciosas para praticar a rendição. Entendi. Quer dizer, ao invés de lutar contra a dor muscular ou a vontade de desistir, a ideia seria aplicar os passos, reconhecer a sensação, permitir que ela esteja ali. Exato. Não se identificar com os pensamentos de não aguento mais, focar na respiração, na sensação física e confiar que você pode atravessar aquilo. É isso. Exatamente isso. Sentir o desconforto sem fugir, observar os pensamentos limitantes sem acreditar neles e, ao fazer isso repetidamente, ali no ambiente controlado do treino, começar a liberar padrões emocionais e mentais mais profundos. O texto usa umas metáforas bonitas para isso, tipo, cada repetição vira um mantra, cada respiração uma ponte entre corpo e espírito. Cada gota de suor, uma oferenda. Pois é. É trazer a prática espiritual ou de autoconhecimento para o aqui e agora do corpo em movimento. Que perspectiva interessante. Muda completamente a visão que muita gente tem de ir para a academia, né? Totalmente. E é nesse ponto que o material amarra tudo, sabe? O número 33, com as associações simbólicas que a fonte levantou, as 33 vértebras, sustentando o corpo físico que treina, a idade simbólica da ascensão, o grau maçônico de serviço, tudo isso encontra um palco concreto na prática da musculação consciente. O corpo, sustentado por essa coluna de 33 vértebras, se torna o local onde a filosofia dos ciclos, a busca pela ascensão, a técnica da rendição, podem ser experimentadas e integradas. A prática física, nessa visão, transcende o mecânico, vira um caminho de autodomínio, de autoconhecimento. E para tornar tudo isso mais pautável, mais concreto, o material traz uma história, um trecho de um livro não publicado, o Nirvana, a busca pelo autoconhecimento. Tem uma nota curiosa do autor antes, não tem? Tem sim. Uma nota pessoal bem interessante. O autor menciona ser disléxico e relata que, mesmo sem conhecer formalmente o método da rendição, na época, ele acredita que aplicou intuitivamente os princípios para superar as dificuldades com a escrita e conseguir produzir os livros dele.
Que legal isso. É um prelúdio bem interessante para a história que ele compartilha em seguida, a história do cosmos. E o que a história desse cosmos nos conta? Como ela ilustra esses conceitos todos? Olha, a trajetória do cosmos, como está descrita na fonte, é um exemplo vivo dessa integração toda. Ele vem de uma infância difícil, criado por uma mãe solo, batalhadora. Aos 9 anos, encontra na musculação, levado pela mãe numa academia de bairro, um refúgio, uma paixão. Aquela prática vira para ele uma forma de construir força interna, de se expressar, algo que ele não conseguia de outra forma, talvez. Então a musculação já começa com um significado maior para ele, né? Não era só exercício físico. Exato, e aos 15 anos ele já sonha em ter a própria academia. Mas não com foco convencional, sabe? O sonho dele, segundo o texto, era criar um espaço para despertar consciências, para oferecer a outros o caminho de transformação que ele mesmo encontrou ali. Ele enfrenta dificuldades, estuda, se forma em educação física e eventualmente abre a academia dele com essa missão. Uma academia para despertar consciências. Isso é forte. Como isso se manifesta no dia a dia dele, do personagem, segundo a história? O Cosmos, na narrativa, acredita que o autocuidado físico é a base para o amor próprio, para a capacidade de mudar o próprio destino. Ele não é só um instrutor, ele é descrito como um espelho, ajudando os alunos a enxergarem o potencial adormecido deles. Um espelho. A academia dele vira um lugar onde as pessoas trabalham. O corpo, claro, mas também onde, através desse processo consciente, elas liberam dores emocionais, ganham confiança. Ele também defende a importância da educação física desde a infância para construir disciplina, resiliência. E qual a mensagem final que a história de Cosmos parece querer passar pra gente, amarrando tudo? A história do cosmos, como ela é apresentada ali, funciona como a aplicação prática de tudo que a gente discutiu antes. Ele personifica a superação através da disciplina física, mas uma disciplina com propósito, com consciência. Ilustra o poder do exercício quando feito de forma consciente, ecoando aquela frase do material: cuidar do corpo é honrar a alma. Mostra a possibilidade real de integrar o desenvolvimento físico com o crescimento interior, de alinhar corpo e mente para transcender limitações. O cosmos vira o símbolo de como a dor, a dificuldade podem ser transformadas em força, usando o corpo e o movimento consciente como ferramentas alquímicas, sabe? É a jornada da musculação consciente em ação. Uau! Que jornada fizemos aqui hoje? Exploramos a partir desses excertos lá do canal O Despertar da Musculação Consciente, essa teia de significados em torno do número 33. Vimos a visão cíclica da existência, inspirada em parte por Manly P. Hall, a força libertadora que a fonte atribui ao método da rendição de Hawkins, e a proposta da musculação consciente como um caminho prático para integrar tudo isso. A história do cosmos deu um exemplo poderoso de como esses princípios poderiam talvez se desenrolar na vida real. Exato. O que essa análise nos mostra, com base no material que a gente recebeu, é uma perspectiva que busca integrar dimensões que a gente geralmente separa. Conceitos que podem soar abstratos, tipo simbolismo numérico, filosofias antigas, técnicas psicológicas, são trazidos para a realidade tangível do corpo humano, através do movimento, do treino, da transformação consciente. A prática física, quando olhada por essa lente, se expande muito além do benefício físico, vira uma ferramenta potencial para o desenvolvimento integral. Não é só sobre músculos, é sobre consciência. E isso nos deixa com uma reflexão final, acho, provocada por essa exploração toda do material. Se o corpo pode ser mesmo esse canal para a consciência, como a fonte sugere, e a rendição essa chave para desbloquear potenciais. Que resistências internas, talvez medos que a gente nem nomeia, crenças que nos limitam, padrões repetitivos que nem percebemos, poderiam ser suavemente dissolvidas se a gente abraçasse uma prática física com essa intenção de presença, de entrega, de consciência a cada movimento. Fica aí algo para a gente experimentar e observar na própria jornada, né? Bom, por hoje é isso. Até a próxima. Quer conquistar o corpo que sempre sonhou, mas não sabe por onde começar? Então ouça agora o meu audiolivro Manual da Musculação Consciente,
Com 100 exercícios perfeitos para iniciantes, você vai aprender a treinar com técnica, segurança e consciência direto da sua casa, antes mesmo de pisar numa academia. Desperte você também para a musculação consciente e transforme seu celular em um personal trainer inteligente. A evolução do seu corpo começa agora, com treino consciente e tecnologia.